A Júlia eu já conheço. Irmão, vocês não sabem quando a Júlia chega em casa. Mas deixa pra lá que isso aí. Glória a Deus, amém? Nós queremos louvar a Deus pela vida de cada visitante, você que nos visita. A gente está com o coração alegre, né, de ver o rostinho de cada um e que Deus possa ministrar o coração. Eu creio que tudo que tem sido falado aqui nessa noite, que você possa receber no teu coração, receber o carinho do Senhor. Mas eu confesso que hoje eu estou muito feliz, porque eu estou em oração em algumas coisas, né? Então eu quero louvar a Deus pelos visitantes, mas em especial a vida da Marielle, que é a nossa vizinha de porta. Então assim, é um testemunho, né? E a história foi muito engraçada, eu vou contar só um pedacinho. A gente se encontrou no elevador. Aí a gente vindo para a igreja, aí ela, vocês são evangélicos? Aí percebeu, aí somos pastores. E aí começou uma conversa ali. E a Marielle, a gente depois não se viu algumas vezes, mas não nos vimos mais. E hoje, eu voltando do mercado, eu a encontrei. E quando eu a encontrei, ela olhou para mim, vem cá, Marielle. E aí ela olhou para mim e falou assim, ai meu Deus, agora eu não tenho mais como correr. Então assim, ela tem uma história dentro, né, toca piano, teclado, e então assim, eu louvo a Deus porque hoje ela veio nos visitar, ela falou assim, olha, eu vou lá para namorar a igreja. Então eu quero que ela fale alguma coisa. E ela, hoje à tarde ela falou, eu fiz uma poesia para o pastor. Então você dá oportunidade? Eu falei assim, claro que eu dou oportunidade. Então ela vai, como é que se fala? Recitar? Declamar a poesia, amém? Eu sou a Marielle, que é o nome que é um apelido, né? Eu tenho um apelido, meu apelido Maria Alice, mas os amigos chamam de Mary Alice. Eu falei para a pastora que existem dois tipos de negros, o avacalhado e o metido. É o meu caso, né? Eu disse que é Mary Alice. E eu sou pianista, tenho concertos de piano, solo, acompanhei cantores líricos. E também componho, escrevo peças teatrais, né? É infinito, muita coisa que Deus. Não sou merecedora, mas Deus, né, me concede. Em outra época, porque senão vai longe, eu sou um milagre. Não sou baixinha porque nasci baixinha. Deus tinha um propósito. Antes de nascer, o médico pediu para o meu pai escolher entre eu e minha mãe, que não dava para salvar as duas. Logicamente, nós éramos evangélicos, ele deve ter dito, está nas mãos de Deus. Eu nasci. Quando foi entre 2 e 4 anos, eu tive uma doença, que era uma doença que dava em criança e matava. Era uma doença que dava nos ossos e matava. E há uns anos atrás, e eu estou aqui, né? Então, o médico, há uns anos atrás, num exame que eu fui fazer, ele falou, como que a senhora está viva? As crianças naquela época morriam. Como que a senhora ainda existe? Aí Deus falou, não falou nada, né? Porque tem pessoas que não entendem. Eu ia dizer que foi só um milagre, mas eles até se ofendem se dizer que foi um milagre, né? Então, aqui estou, para a glória de Deus, e fazendo a obra dele. Desse problema que eu tive, achataram-se as vértebras. Então, por isso, eu costumo dizer, eu calço 37, meus braços são bem compridos, quer dizer, não era para ser tão baixinha. E esse achatamento de vértebras, o que acontece? Ele prende os nervos. Então, são dores que, para poder imaginar, mas está longe disso, saber, é vocês estarem com a mão na porta e o vento bater e prender os seus dedos. Isso é fichinha. Eu estou sempre sorrindo, porque é a alegria do Senhor. Né? Mas a própria, eu fui para um centro de dor e a médica, a chefe, disse para essa moça, naquela época eu era moça, né?
a essa moça só morfina. Não tem mais remédio que cesse as dores. Aí eu falei, não, morfina não. Pensei, Deus vai continuar no controle, né? E aí a gente vai levando. E aí, como a pastora falou, de manhã, quando ela falou que ia ter a programação, como a meio-dia. Tá. Esqueci essa parte que me interessa. Conta essa história. Eu fiquei preocupada com as horas. Aí o que acontece? Quando eu falei que vocês eram evangélicos, né? Eu falei que também sou. E eu comentei que eu tocava, atualmente eu estou tocando na igreja, né? Toquei por muitos anos e agora não estava tocando. Aí o pastor falou assim, nós estamos precisando de uma pianista, né? Aí eu fiz conta que não estava entendendo muito bem, né? Que era cômodo para mim eu entender. E aí depois disso, ele me comentou que se eu quisesse, como nós moramos juntos praticamente, né? Ia e vinha de carro sem problema. Nesse inteirinho, a igreja que eu frequento ou frequentava, né? Porque eu estou namorando ainda, né, pastor? Aí, não, na igreja. Aí, o rapaz que faz a escala de pianista também chamou para que eu voltasse a tocar. Falou assim, escuta, você não quer voltar a tocar? Falei, bom, vamos orar, porque eu já tinha recebido um convite. Falei, ô Senhor, não demora para vir, quando vem, né? Vários. Aí orei e falei com Deus, se é para ir para Batista, que eu encontre novamente, porque apesar de a gente morar no mesmo corredor, né? Na mesma, quase porta com porta, a gente quase não se vê. Eu falei, bom, então se é para ir para lá, que eu encontre novamente no elevador. Aí passou a tanta boca, né? É bom não abrir a boca para falar com Deus, porque o negócio pega. Aí o que aconteceu? Quando foi hoje, isso foi no Natal, né? No domingo de Natal que se encontrou. Aí quando foi hoje, estou subindo, peguei o elevador, aí para no mezanino, quem? Com as compras, dá para entrar aí? Eu falei, sou pequenininha, dá para entrar aqui junto. Então ela entrou com o carrinho, né? E aí eu já fiquei meio cabreira comigo mesmo, porque eu tinha falado com Deus, né? Aí que depois que saí, conversei com ela e ela de vir para cá, eu falei, bom, eu vou namorar primeiro, né? Isso. Aí depois a gente vê como é que fica, porque na minha cabeça eu dizia, já toquei muito, cheguei para vocês já imaginarem como eu sou nova, eu já toquei por 60 anos em igreja, né? Aos 50 anos de música, na igreja de Ministério de Música, foi feito um culto em ação de graças, pelos 50 anos tocando na igreja. Então eu achei que já estava na hora de parar. Falei, tem muita gente nova aí para tocar, né? Deixa o papo continuar. Só que como falei com Deus, né? Aí conversamos e falei para ela, bom, Deus falou, né? Eu falei com Deus. E eu encontrei contigo, né? Ela falou, acho que tem nem resposta aí. E ela comentou que hoje ia comemorar o aniversário. E eu, como tenho esse veio artístico, fui para casa, fui para o apartamento e começou a minha cabeça a revolver lá, né? E veio essa parte que eu vou ler, tipo de uma poesia, né? Não é bem uma poesia, mas eu fiz e eu falei, bom, então eu vou começar o meu namoro hoje e já leio a poesia, certo? Diz o seguinte, o Senhor é o meu pastor, portanto, nada há de me faltar. As ovelhas necessitam de um pastor que as ame, cuide, guie. Assim também é as ovelhas que Deus coloca no caminho daqueles que obedecem o chamado de Deus para pastorear, cuidar das ovelhas dos filhos de Deus. Quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho! Como alegra o coração de Deus!
Mas o pastor das ovelhas de Cristo deve ser amado, sustentado em oração, para com paz e espírito poder cuidar, poder alimentar através da palavra. Perfeito não somos, mas, como diz o Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Alegra o coração de Deus e seu nome é glorificado na terra e nos céus. Pastor Axel, até aqui vos ajudou o Senhor. Como disse Deus a Josué: não te mandei eu? Ser forte e corajoso, pois Deus está no controle. Aleluia! Glória a Deus! Amém! Glória a Deus. Seja bem-vinda. Oh, glória, meus irmãos. GPS. Bora? Pode ser? Irmãos, eu queria, para mim, nós temos fases, né? Na vida, temos momentos, e sempre uma trilha sonora vai acompanhar a gente. Não vou nem perguntar tudo. Mas sempre uma trilha sonora, uma música de época em época, né? A gente lembra da banda Renascer, né? Naquela época, que pegava e falava, né? Então, era um louvor que